Olá, boa noite. Tudo tranquilo? Tudo certo? Já estão se acostumando com o friozinho? O friozinho está chegando. Logo, logo começa o inverno. Vamos ver quem é que está por dentro do calendário aí. Que dia que era ontem? Dia dos namorados. Ontem era dia 12 de junho, comemorado, né? Uma data comercial no nosso país, que é o Dia dos Namorados. Muito bem. Mas eu sempre falo para minha esposa, eu não sou namorado, sou casado. Né? Ela quer comemorar o Dia dos Namorados. Ela diz, tu é meu eterno namorado. Mas aí, não sei se vocês conhecem, tem um outro calendário, né, que a gente acaba, vamos dizer assim, pegando junto aí. E aí hoje também é uma data especial. Hoje é o Dia dos Casados. Não sei se vocês sabiam. Né? No calendário católico, que é o calendário que o nosso país segue, hoje é dia de Santo Antônio, que é o santo dos casados, né? O santo do casamenteiro. Mas hoje a gente não vai conversar sobre santo, a gente não vai conversar sobre namorado, Dia dos Namorados, sobre data comercial que o mundo nos traz, né? E não vamos conversar sobre esse tipo de coisa. Mas isso me lembrou como todo mundo, né, o amor está no ar, né? As pessoas, né, nessa época, né, ficam mais amorosas porque vão ganhar presentes, né? E alguns, né, ficam mais esperançosos de conseguir uma namorada, um relacionamento. Isso me lembrou, na verdade, quando a gente olha para Jesus, a gente olha para a Bíblia, isso me lembrou que em diversos pontos na Bíblia, a gente vê ela falando que a igreja é a noiva de Cristo. Né? Parece que tem um casamento também que vai acontecer na Bíblia. Já ouviram essa expressão, noiva de Cristo? Que a igreja é a noiva de Cristo? Né? Vocês já conhecem? Acho que conhecem, já ouviram, né? Mas o que isso significa? Legal, a gente já ouviu falar, Jesus é a noiva de Cristo, né? E tudo mais. Se é a noiva, parece que vai ter um casamento futuramente entre Cristo, Jesus e a igreja. Mas o que isso significa? Como é que isso se aplica à nossa vida? Que diferença isso faz para nós? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a noiva de Cristo. O que é, né? O que significa e o que isso impacta nas nossas vidas. Vamos orar? Então, para a gente ter a direção de Deus nessa conversa. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, te pedimos, Pai, direção e sabedoria, também discernimento para entendermos a tua palavra e entendermos, Senhor, como que acontece essa expressão noiva de Cristo, o que isso significa para as nossas vidas, como que isso impacta, como que isso nos traz esperança também, e o que tem por trás disso tudo, Pai? Que o Senhor possa chegar com a Tua palavra hoje ao coração de cada um que está aqui e que nós possamos crescer em maturidade para sermos semelhantes a Cristo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então noiva de Cristo, a igreja é noiva de Cristo. Antes da gente entender o que significa ser noiva de Cristo, precisamos entender o que é igreja. Né? Vocês já se perguntaram onde é que vem a palavra igreja, o que significa? Na igreja, daqui a pouco vocês já ouviram alguém explicando para vocês, é uma palavra que vem de eclésia e significa assembleia. Então, seria uma assembleia de pessoas. Né? Uma assembleia é uma igreja. Isso é a palavra em si. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que essa simples palavra, ela tem muito mais profundidade, muito mais impacto. Não é simplesmente pessoas reunidas, só reunidas, né? Tem que ter um propósito. E a gente vai ver na palavra que igrejas são pessoas que creem e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. E essas pessoas reunidas, então, são a igreja. Onde é que a gente vê isso? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Você já deve ter até o contexto de Efésios capítulo 1, porque o Ariel outro dia explicou muito bem os primeiros versículos, mas nós não vamos ler os primeiros, a gente vai ler os últimos versículos do capítulo 1. Mas você já tem o contexto, então nós vamos ler o versículo 22 e 23. E prepara a tua Bíblia aí que hoje nós vamos viajar por diversos versículos. Então o versículo 22 de Efésios 1 diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, de quem que Paulo está falando aqui? Jesus, né? Colocou todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés de Jesus. Designou ele como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Então, olha só, a igreja é o corpo de Cristo. Agora complicou, né? Porque eu acabei de falar que a igreja são pessoas. E aí eu venho e digo que a igreja, então, é o corpo de Cristo. Como assim o corpo de Cristo? Paulo, que escreveu Efésios, ele também escreveu para uma outra igreja falando sobre o que é o corpo de Cristo. Então vamos para 1 Coríntios. Volta aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então agora ficou um pouquinho mais fácil de entender. Então nós somos o corpo de Cristo. E essa ilustração de corpo dá a ideia que um corpo tem vários membros. Então nós somos o corpo porque cada um de nós individualmente é um membro desse corpo. E Jesus, ele é a cabeça desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então agora entendemos, né? Então, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. E é interessante que Paulo ele usa o plural, né? Vocês são o corpo de Cristo. Ou seja, um corpo não pode ser apenas um membro, né? A gente olha para o nosso corpo, a gente tem diversos membros. Se tirar um membro do corpo e deixar ele de lado, aquele membro sozinho não é um corpo, aquele membro sozinho é um membro. Mas ele está separado do corpo, então não é o corpo, né? Então, essa que é a ideia. Nós precisamos viver em comunidade. Nós juntos somos a igreja. A igreja não é um sozinho. Por isso que Jesus fala, onde 2 ou mais, né, estiverem em meu nome, ali estarei. Né? As pessoas costumam dizer, para sermos igreja só precisa 2 ou mais e tudo mais. Né? Então nós somos o corpo, nós precisamos uns dos outros. Não se vive cristianismo sozinho. Não se vive cristianismo individualmente. Nós precisamos uns dos outros. Individual, separado, sozinho, a gente fica separado do corpo e a gente vai morrer. Né? Quando a gente, vamos dizer que a gente cortou um dedo. Aquele dedo fora do corpo vai sobreviver? Ele vai poder ser independente e continuar vivendo sozinho? Não vai. Né? Ele vai morrer. Né? O corpo continua vivo sem um dedo, mas o dedo sem o corpo não sobrevive, porque ele precisa do corpo. Então esse resumo, essa introdução é só para nós entendermos o que é a igreja. Porque diz que a igreja é a noiva de Cristo. Então entendemos o que é a igreja. Então vamos pegar essa ideia de igreja, que somos nós como um corpo, e agora vamos entender o que significa ser a noiva de Cristo. E para entendermos o que significa ser a noiva de Cristo, quando em alguns versículos a gente vê essa comparação, né? Esse simbolismo sendo utilizado, nós precisamos entender como funcionava o casamento na época em que a Bíblia foi escrita. Por causa que o casamento naquela época não era exatamente como é hoje, naquela cultura. E, inclusive, se vocês forem pesquisar, forem atrás e tudo mais, vocês vão perceber que existem diversas culturas naquela época. Então, até dificulta um pouco a gente ter uma certa exatidão para ilustrar como funcionava o casamento. Porque se a gente pegasse o casamento judeu na região da Galileia, era de um jeito. Aí fosse na outra região, era de outro jeito. Né? Então, eu vou pegar um exemplo, né, de casamento que vai nos ajudar a acompanhar como que a gente pode ilustrar para nós o casamento naquela época, para a gente entender o que significa ser a noiva de Cristo. Tá? Então, como é que funcionava o casamento? Ele tinha 3 etapas. Certo? A primeira etapa era um contrato. A primeira etapa era o contrato de casamento que era assinado pelos pais da noiva e do noivo. Então, não era nem o noivo e a noiva. Não era que nem a gente tem hoje o casamento civil, que vai os noivos lá. Não, é os pais da noiva e os pais do noivo assinam o contrato referente a seus filhos que vão se casar. Né? E os pais do noivo, ou até mesmo o próprio noivo, deveria pagar um dote, né? Inclusive a festa. Né? Hoje existe também a cultura que o pai
o pai da noiva tem que pagar a festa, né? Naquela época era tudo do noivo, né? Ele tem que sustentar, tem que pagar, tem que fazer tudo, né? Então, o pai do noivo, ou o próprio noivo, deveria então pagar um dote. Deveria, como se fosse comprar a mão dela, né? Da noiva. Porque a noiva, a menina, a mulher, né? Naquela época, ela pertencia aos pais, né? Quem era, vamos dizer assim, entre aspas, o dono, né? Eram os pais. Porque eles sustentavam, né? Então vinha lá o noivo, não, agora eu quero ela para mim. Era bem assim naquela época, bem essa ideia, né? Então tu comprava o direito de poder casar com aquela moça. E dependendo da cultura, que nem eu falei, né? O noivo, ele pegava o seu melhor amigo e ele mandava o seu melhor amigo, depois de assinar esse contrato, mandava o seu melhor amigo passar um tempo junto com a sua futura noiva, que ele nem conhecia, né? E a noiva também não conhecia o noivo. E mandava lá, então, o melhor amigo passar um tempo com ela, né? E ele deveria cuidar da noiva, né? Manter a noiva pura e falar do noivo. Porque a noiva não conhece o noivo. Vai chegar lá no altar, primeira vez que muitas vezes acontecia que via o noivo era no altar. Aí ia chegar lá no momento do casamento e ia conhecer o noivo, não sabia nada dele. Então esse melhor amigo era responsável por causar essa paixão na noiva, né? Falar do noivo, como que ele era, né? Qual a sua personalidade, suas características físicas, como que ele lidava com as pessoas, como que ele tratava os outros, né? Qual era o seu caráter. Então esse melhor amigo que hoje nós temos a cultura que é o padrinho, né? Hoje, na verdade, a gente tem casamento que tem 20 padrinhos, né? Naquela época só precisava de um, né? Um dá conta já. Então, esse homem, esse padrinho, esse melhor amigo, ele tinha que ir lá cuidar da noiva, né? Tinha que jogar a atenção dela pro noivo. Ela tinha que pensar só no noivo agora. E se manter pura, né? Se preparar. Ver também se a noiva, né, sabe cozinhar, se ela sabe cuidar da casa, se ela tem já um conhecimento, né, de criar uma família. E caso não tivesse, né, orientar, né, dar direção e tudo mais. Então era muito importante o papel do amigo do noivo. Aí no segundo passo, segunda etapa, depois de um certo tempo, normalmente um ano depois, o noivo lá estava preparando, né, a casa, preparando os preparativos da festa, né? Hoje as noivas elas querem preparar tudo, né, da festa. Nem a festa a noiva preparava naquela época, era tudo noivo. Ele está pagando, né? Tinha que e assim, ó, a festa tinha que agradar os pais da noiva. Olha só, porque, né? Se tu fosse assim, né, de uma classe mais baixa do que da família da noiva, ia pegar mal. Então tu tinha que parecer, né? Então ele tinha que ter todo um preparativo lá. E aí um ano depois, então, ocorria o início das festividades do casamento, né? E aí existia então um cortejo. A noiva, numa data marcada, ela já sabia, ela ficava à espera de seu noivo, né? Com suas amigas, as damas de honra, a gente pode chamar hoje, né? Mas várias virgens, várias donzelas ficavam à espera do noivo. E o noivo vinha com os seus amigos, né, e até a casa da noiva para buscá-la. Se fosse à noite, eles então faziam, né, com tochas, com lamparinas, eles faziam uma carreata, né? Carreata não porque é de carro, né, mas faziam uma passeata, né? Faziam um cortejo. Faziam, né, uma procissão para poder ir até o local onde seria, então, a festa do casamento, onde iniciaria, né? Então, a gente tinha esse momento. Então, a noiva, ela sabia que o noivo estava vindo e ela precisava ficar pronta, porque o noivo estava vindo, né? Imagina a ansiedade da noiva. Vou conhecer meu noivo, ele está vindo me buscar. Hoje, o noivo fica esperando no altar, esperando a noiva vir, né? Naquela época, ele tinha que buscar a noiva, né? Ele tinha que ter um esforço para casar. Tinha que, né, desembolsar dinheiro e tudo mais, tinha que buscar, tinha que levar e tudo mais, né? Então, e a noiva só tinha que se esperar e ficar se preparando, né, se embelezando, né, e tudo mais. E aí vinha a terceira etapa, então, do casamento, que era a ceia das bodas, né? Então, o jantar do casamento, o casamento em si, né, a consumação do casamento. E uma festa de casamento naquela época poderia durar dias, né? Normalmente uma semana durava um casamento. A gente tem até um caso que é ilustrado na Bíblia,
João capítulo 2, no versículo 1 e 2, a gente vê que Jesus está naquela festa de casamento que ele foi convidado, né? E a gente vê que ele já estava no terceiro dia, tinha acabado o vinho. E aí Jesus, é aquela ocasião que Jesus ele transforma a água em vinho, né? Então esse é um casamento que Jesus foi visitar, não, né? Mas ele foi participar, né? Como convidado. E ele estava lá, então, nesse casamento que durava vários dias. Né? Então, beleza, mais ou menos, então, era essa a ideia. Nós temos, então, a etapa do contrato e a preparação da noiva, a etapa que a noiva está esperando, então, a vinda do seu noivo, porque ela sabe que ele está vindo para buscá-la, e a etapa, então, do casamento em si, da grande festa, da grande celebração. E quando a gente olha para nós, então, já que nós somos a igreja, e a igreja é a noiva de Cristo, onde é que a gente se encaixa em todos esses preparativos? Onde nós estamos e o que tudo isso significa para nós? Então vamos abrir em Efésios, volta lá para Efésios, capítulo 5, versículo 25. Nós vamos perceber aqui que o contrato ele já foi assinado, né? Diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ele vai continuar, depois nós vamos ler os outros versículos, mas esse trecho muito é utilizado para casais, né? Mas hoje a gente não vai olhar aqui nos maridos, a gente vai olhar no Cristo. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cristo amou a sua noiva e se entregou por ela. O contrato já foi assinado na cruz. Então Cristo, quando ele assinou aquele contrato, ele já pagou o dote. Ele pagou o dote que é o seu sacrifício. Então o preço já foi pago, né? Inclusive, em Atos 20 e 28, os apóstolos estão orientando os bispos a pastorear a igreja de Deus, dizendo para pastorear essa igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Então a gente percebe que Jesus ele pagou um alto preço para que a gente pudesse pertencer a ele, como na música que a gente cantou. Né? Hoje não foi sem querer que a música apareceu no louvor, né? Eu pedi para tocar. Pedi, pessoal, vamos tocar alto preço, porque a gente precisa lembrar desse alto preço que foi pago na cruz. Nós precisamos sempre, essa música ela é muito bonita, né? Foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui, para que cada um pudéssemos estar vivendo um relacionamento, né, uns aos outros. Foi pago um alto preço. Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 6, 20, ele diz que nós somos comprados por alto preço. Nós somos comprados por um alto preço. Então assim, o dote foi pago. Jesus, ele nos comprou do pecado. Nós estávamos escravizados pelo pecado. E agora, Jesus nos comprou com o seu sacrifício na cruz. Ele pagou esse alto preço para que a gente pudesse ter um relacionamento com ele. E para que a gente pudesse ser cuidado, porque né, a gente passou ali no contrato. Mas lembra que o noivo mandava o melhor amigo para cuidar da noiva, né? Preparar ela, para que ela pudesse, né, cada vez mais se cuidar, a sua pele, para ela não envelhecer, né? Nem um detalhezinho até o dia do casamento, pudesse se apaixonar pelo noivo. E Jesus também enviou o seu melhor amigo. Ele enviou o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo aqui para preparar a sua noiva, né? E é muito importante a gente entender que, para que a noiva pudesse se conservar pura, pudesse realmente olhar para seu futuro noivo e apaixonar-se por alguém que nem viu ainda, para que ela pudesse realmente se conservar pura, ela precisava ser sensível àquele amigo. Aquele amigo, obviamente, era alguém confiável, mas ela precisava escutá-lo e obedecê-lo. E da mesma forma, nós temos que escutar o Espírito Santo, temos que ser sensíveis a ele, para nos conservarmos puros e podermos amar a Jesus incondicionalmente. Abre sua Bíblia em João, capítulo 16, para vermos o que fala sobre o Espírito Santo. João 16, vamos ler os versículos 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu
e o tornará conhecido a vocês. Percebe que é bem parecido com a ideia do noivo, da noiva e do amigo? O Espírito Santo, ele vem para nos guiar em toda a verdade, nos manter no caminho de Cristo. Ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo, ele não fala de si, ele não diz o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer, mas ele fala o que Jesus fez por nós, o que ele vai fazer e o que ele continua fazendo. Ele fala de Jesus, aponta para Jesus, porque é o sacrifício de Cristo que nos purifica, é o sacrifício de Cristo que nos torna puros, e ele anuncia o que está por vir. Ele fala apenas o que ouviu, apenas o que vem de Cristo, e ele vai nos anunciando o que nos espera. O Espírito Santo glorifica a Jesus e torna isso conhecido a nós. Ele aponta para Cristo. Por isso que o centro do Evangelho é Jesus Cristo. O centro de todas as mensagens, o centro da nossa vida tem que ser Jesus Cristo, porque até a mensagem que o Espírito cochicha nos nossos ouvidos, a Bíblia fala com gemidos inexprimíveis. Essa mensagem aponta para Cristo. Ele está nos preparando, nos dando direção. Ele é o nosso guia para que a gente possa andar nesse caminho e nos conservarmos puros para o noivo. Então, muito bem, estamos nesse ponto hoje. Estamos aqui sendo guiados, sendo preparados pelo Espírito Santo, mas nós já estamos entrando na etapa que vem a seguir. Podemos até nos considerar nessa etapa, que é a volta de Jesus Cristo. Lembra que a segunda etapa, a noiva está lá esperando o seu noivo chegar. E ela está lá aguardando. Nós estamos aguardando o nosso noivo vir nos buscar. Estamos aguardando a volta de Cristo. Estamos aguardando que ele venha. E para ilustrar esse momento, eu quero trazer para vocês a parábola das 10 virgens. A gente não vai ler, que senão vai tomar muito tempo, mas se você quiser anotar para ler em casa, em Mateus 25, dos versículos 1 ao 13. E essa parábola, ela ilustra bem a cultura desse momento, dessa procissão, dessa passeata, desse cortejo. E a gente consegue observar nessa parábola essa questão da cultura e tudo mais, mas é importante a gente notar que quando Jesus ele está falando essa parábola, quando ele está explicando essa parábola, ele não está dizendo que nós somos a noiva. Só vamos fazer aqui um parênteses. Nessa parábola, ele está falando que os cristãos e aqueles que se afastam na última hora ou no meio do caminho são as 10 virgens. São 5 virgens que representam aqueles que vão perseverar até o final e 5 que Jesus está demorando muito, o noivo está demorando muito e eu não estou preparado para esperar tanto tempo. Essa parábola ela é muito importante porque ela nos lembra a importância de nós perseverarmos até o final, de nós estarmos sempre preparados, de a gente não fraquejar na fé caso Jesus demore para voltar. Então eu não sei quando Jesus vai voltar. Pode ser que Jesus volte no ano que vem. Pode ser que Jesus volte daqui 250 anos. Mas Jesus está voltando. E indiferente quando ele voltar, eu não quero ser uma das 5 que não se prepararam direito e minutos antes do noivo chegar, elas saíram para comprar óleo, porque elas não tinham óleo suficiente na sua lamparina para esperar mais tempo pelo noivo. E aí quando o noivo chega, aquelas 5 não estavam, estava apenas a noiva e mais 5, eles iniciam o cortejo, vão para o local da festa, entram, e o noivo não conhecia as amigas da noiva. Aquelas 5 que saíram, elas vão correndo. Chegam lá na porta, quem atende é o noivo. E ele diz, eu não conheço vocês. Eu não vou abrir a porta para vocês. Vocês não estão convidadas. Porque ele não conhecia mesmo. Ele conhecia a noiva e ele conhecia aqueles que participaram do cortejo, porque ele viu, lá junto, participando. Agora, aquelas que vieram depois, ele não conhece. Então, nós precisamos estar prontos. Nós somos essa noiva que já está pronta. Nós não podemos dormir no ponto. Não podemos, quando o nosso noivo chegar, nós simplesmente desistirmos do casamento porque ele demorou demais. O dia e a hora ninguém sabe, Ninguém sabe. Mas nós precisamos perseverar na fé, estarmos prontos.
Precisamos estar preparados. O dia do Senhor vai chegar. Inclusive, a Bíblia fala que o dia do Senhor chegará como um ladrão. Como assim, como um ladrão? Porque não sei, o ladrão, ele não vem no momento, tipo, ele marca a hora com a gente, vou roubar tua casa tal dia, e daí tu não esteja na casa, ou esteja me esperando ali, né, para me impedir de roubar tua casa. Não, a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente nem trancava a porta, deixava a janela tudo aberta. Não, sexta-feira de noite vai vir o ladrão aqui na minha casa roubar, daí eu vou trancar tudo. Eu vou trancar, vou ficar esperando, né? Já com o telefone discado para a polícia, qualquer coisa eu já ligo. Não é assim. Vem quando a gente menos espera. A gente não está esperando. E o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, vem quando a gente menos espera. Então a gente precisa estar prontos. Estamos nesse momento de espera. Estamos nesse momento de aguardar. E precisamos nos conservar puros. Precisamos nos conservar fiéis a Deus. E temos o terceiro momento, né? Terceira etapa. Que aí sim, chegamos no local do casamento, vamos ter as bodas do Cordeiro, vamos ter a festança, o casamento em si. Isso vai ser mais no futuro, né? Ou daqui a pouco logo ali, né? Não sabemos quando. Mas abra em Apocalipse, a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, os versículos 7 e 8 nós vamos ler. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Eu não consigo nem imaginar como é que vai ser essa festança, mas eu sei que vai ser maravilhoso. Eu sei que vai ser incrível, eu sei que vai ser inexplicável. Eu sei que a gente não consegue medir palavras, não consegue expressar como é que vai ser, mas eu sei que vai ser incrível. Vai ser um dia maravilhoso, o dia que realmente vamos estar com Jesus, né? Que vai ter, então, esse casamento, tão esperado casamento entre Jesus e a igreja, quando Ele nos levar para vivermos eternamente com Ele. Vai ser incrível. E o casamento, ele só chega quando a noiva está pronta. Não é verdade? Hoje a gente pode até ilustrar isso, né? Tipo, quando a noiva está pronta lá no salão, que ela chega na frente do local do casamento, da igreja ou do local, né, onde for, é que daí o casamento pode começar. Que aí começa toda aquela procissão, todo aquele cortejo e tudo mais, né? Os padrinhos, madrinhas, testemunhas e... Dependendo do tipo de casamento, tem um monte de tipo de gente que entra junto ali, né? Mas é só quando a noiva está pronta, o noivo fica lá esperando. E aí, então, quando a noiva está pronta, lá toda emprequitada, toda bonita, maquiada, bem vestida, aí então vamos ter o casamento. Nunca vi uma noiva que entrou no casamento com metade da maquiagem, fez pela metade e tudo mais, né? Eu fui esse noivo, né? Que no dia do meu casamento, quando chegou a hora que eu tinha que estar pronto já, eu estava ainda arrumando as coisas e a cerimonialista chegou para mim e disse: o que tu está fazendo aqui? Tu devia estar pronto já. Aí me arrumei pela metade. Mas a Geisa casou comigo igual. Graças a Deus. Mas a noiva, ela tem que estar pronta. O noivo já está pronto, o noivo é Jesus Cristo. O noivo está pronto desde que nasceu. Mas a noiva precisa estar pronta, tem que estar bem vestida e tudo mais. E ele fala aqui que foi dado para ela vestir linho fino, brilhante e puro. E diz aqui que esse linho fino, a vestimenta dela, essa pureza toda dela, são os atos de justiça, os atos justos dos santos. Então, a gente percebe aqui que os nossos atos justos, aquilo que a gente faz, que purifica a noiva, ou seja, que nos mantém puros, não vem da gente, né? Diz que são os atos justos dos santos, mas não vem de nós. Por que não vem de nós? Ele diz aqui que foi dado, né, para vestir-se, foi-lhe dado. A noiva, ela não colocou uma roupa própria. Não foi ela que costurou o seu vestido. Não foi ela que conseguiu o linho. Não foi ela que comprou. Não foi ela, sabe, que com seu mérito próprio, com aquilo que ela tem no coração, fez aquilo. Mas foi-lhe dado. Foi-lhe dado. E foi dado por quem? Obviamente por Deus, né?
É Deus que providencia os nossos atos de justiça. É de Deus que vem toda a bondade do nosso coração. É de Deus que vem as boas obras. Pela graça dele, nós podemos efetuar boas obras. Porque senão a gente não faria nada. Senão a gente só faria obras egoístas, obras que nos trazem algum benefício e tudo mais. É tudo pela graça. Por isso que a gente depende totalmente de Deus. A gente depende para a gente poder se preparar para a volta de Cristo. A gente depende do Espírito Santo nos conservando puros. A gente depende do Espírito Santo nos dando a direção do que fazer. A gente depende do Espírito Santo para nos dar a direção e nos mantermos fiéis, perseverantes na palavra. Então, como é que a gente aplica tudo isso na nossa vida? Agora nós entendemos o contexto, nós entendemos o que significa, nós sabemos o que envolve toda essa ideia de a igreja ser a noiva de Cristo. Nós entendemos, muito bem, então foi pago um preço por nós, foi assinado um contrato, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, nos preparar, nos direcionar, nos manter puros. Jesus vai vir nos buscar e então ocorrerá esse casamento lá na glória, em que nós realmente poderemos viver a eternidade, porque nós estaremos casados com Cristo, de certa forma. Quer dizer, a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo, então vem dessa ideia que, uma vez casados, é para sempre, né? Então nós passaremos uma eternidade no relacionamento junto com Cristo, junto com Deus, participando da sua glória, podendo experimentar toda a sua graça e tudo mais, toda a sua glória, né? Durante toda a eternidade. Muito bem. Então, tenho 5 aplicações para nossas vidas e diante disso. A primeira aplicação é uma motivação para que a gente possa sempre lembrar disso. Jesus, ele quer uma noiva pura e ele pagou um alto preço por isso. Então, Jesus já pagou o preço. Nós não precisamos pagar. Não é por mérito, não é por algo que a gente obedece, não é por algo que a gente compra, por algo que a gente faz. Mas ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço para ter uma noiva pura. Volta lá em Efésios. Lembra, a gente leu Efésios 5, 25 no início? Vamos ler até o 27 agora, para entendermos para que Jesus se entregou. O que ele espera em troca, né? O que ele espera com essa entrega? O que essa entrega faz em nossas vidas? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então Jesus, ele se entregou, ele pagou um alto preço para santificar a igreja, para purificar mediante o lavar da água, mediante a palavra. O sangue que Jesus derramou naquela cruz, que nem a gente ouviu recentemente, ou talvez acho que eu ouvi, porque acho que é não me recordo agora se foi um estudo do Predebon recente ou se foi um dos antigos que foi postado, né, nos áudios da aliança, mas o sangue de Jesus, ele tira o pecado, ele lava o pecado. Como assim tira o pecado? Quando nós chegamos perante Deus, nós chegamos puros, brancos, como a neve, né? Sem mancha nenhuma, sem nenhuma ruguinha. Nós chegamos lá perfeitos. Sabe aquela ruguinha que a gente tem por causa da idade? A gente vai chegar na frente de Deus sem isso. Perfeitos. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Por causa do que Ele fez por nós. Não por causa do que nós fazemos. Ele nos purifica. E Ele se entregou para nos santificar, para nos purificar. E agora o Espírito Santo nos direciona nesse caminho de santidade. Então, lembre-se sempre, quando você achar que daqui a pouco você não é bom o suficiente, lembre-se que Cristo já pagou o preço. E foi um alto preço. E tudo o que você precisa é se entregar. Né? Que é a segunda aplicação. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos escutar o Espírito Santo. Nós precisamos ler a palavra de Deus e aceitarmos a repreensão que a palavra nos traz. Nós precisamos realmente deixar Ele nos preparar e nos conduzir à santificação. Precisamos deixar que Ele transforme o nosso coração para que a gente possa arder de amor por Jesus.
Que esse amor que só vem de Deus possa nos fazer com que a gente ame a Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Nada pode ficar na frente de Jesus. Não pode ficar um cônjuge, não pode ficar família, não pode ficar filhos. Jesus tem que vir em primeiro lugar. Se você tiver que escolher entre Jesus e qualquer outra pessoa, a sua decisão vai definir se você realmente ama Jesus em primeiro lugar. Então, seja sensível ao Espírito Santo, ele vai te ajudar a cada dia a perceber aquilo que está te fazendo desviar do caminho, te fazendo amar menos Jesus. Porque muitas vezes a gente se entrega para Deus em muitas áreas da nossa vida, mas há áreas que a gente quer, esconder de Deus, mas a gente não esconde. E conforme a gente se entrega mais a Deus, ao Espírito Santo, mais Ele revela essas áreas. E Ele nos diz, você precisa mudar isso na sua vida. E eu vou dizer para vocês, isso acontece. Isso é uma realidade. Eu tenho percebido, eu tenho vivido isso conforme a gente ora e pede para Deus revelar mais coisas, ou a gente lê a palavra e a gente realmente fica sensível a deixar a palavra moldar o nosso coração, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa melhorar, o quanto a gente ainda precisa mudar, o quanto a gente ainda tem coisinhas, detalhes que a gente não percebe, que fica anestesiado, fica ali, e a gente, tem esse detalhe também. Olha só, Deus está me mostrando que eu preciso ser moldado por Ele ainda. Que nem a história do vaso, que na mão do oleiro ele vai lá e vai, refaz, e refaz, e refaz. E a gente está sempre em constante transformação. Deus está nos moldando constantemente. Precisamos ser sensíveis. O terceiro ponto de aplicação para as nossas vidas. Precisamos estar preparados para a volta de Cristo, perseverando na fé e aguardando o tempo de Deus. Aguardando o tempo dele. O tempo que for necessário. Que nem eu falei, o dia e a hora ninguém sabe. Então nós precisamos perseverar, precisamos ser pacientes, mas fiéis. Então, quando a gente lembra que a igreja é a noiva de Cristo, lembre-se sempre que uma noiva está esperando o seu noivo. E o seu noivo já anunciou que virá. Ele já anunciou que ele está vindo. Então, como noiva, nós temos que estar esperando, preparados, perseverando. Quarto ponto. Jesus voltará quando a igreja estiver pronta. E esse pronta não é perfeição. Lembre-se sempre que eu falei antes que nós somos apresentados puros, perfeitos diante de Deus por causa de Jesus. Então, se nós estivermos realmente fixos, com os nossos olhos fixos em Cristo, se estivermos realmente entregues à graça de Deus, se estivermos realmente reconhecendo Jesus como o nosso Senhor, em primeiro lugar, e Salvador, nós já estamos prontos. Mas nós temos que levar essa mensagem para todos nós aqui e para todas as pessoas que estão lá fora. Precisamos de mais pessoas. Nós não sabemos quando que Jesus virá. Então, quer dizer que quanto mais ele demora, mais oportunidade nós temos para falar do Evangelho para outras pessoas. Só que a gente tem que ter esse caráter de urgência. Porque se a gente esperar, mas Jesus não voltou, já fazem quase 2000 anos. Os apóstolos falam aqui na Bíblia, que eles esperavam que Jesus ia voltar ainda quando eles estavam vivos. E ele ainda não voltou. Então daqui a pouco vai demorar mais 2000 anos. Não, quanto mais o tempo passa, mais próximo está. Então quanto mais o tempo passa e Jesus não volta, mais urgente fica. Mais urgente da gente poder, cuidarmos uns dos outros, ministrarmos na vida uns dos outros. Todos aqueles uns aos outros que a gente tem na Bíblia, amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros. E tudo mais. Mais tempo a gente tem para crescer em maturidade e levar outros a essa maturidade. Mas para isso, que nem eu falei, a gente precisa se entregar totalmente a Deus. E o quinto ponto de aplicação, a purificação não vem por aquilo que a gente faz, da nossa própria vontade, mas daquilo que Deus preparou para nós. Nossa vontade, ela não é boa, não é agradável a Deus. Mas a vontade do Espírito Santo que vive no nosso coração, ela é totalmente agradável a Deus. Apenas o Espírito Santo conhece o coração de Deus. Nós não conhecemos, mas Ele conhece. E a gente só precisa escutá-lo. Então, vamos sempre lembrar que a gente não consegue dar ajudinha para Deus.
A gente não consegue, né, dar um jeitinho. Mas a gente consegue sim sermos fiéis, se entregarmos e tudo mais. Lembra que eu falei do linho fino ali em Apocalipse? Né, o linho fino, brilhante, puro da noiva, que são os atos dos justos, ele foi dado por Deus. A gente está aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 10, ele diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. E aí, né, às vezes as pessoas pensam que é boas obras que salvam. Não, a gente lê em Efésios 2,8 que nós somos salvos pela graça. Né? Não por obras para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos pela graça, não por obras. Mas ele diz que nós somos criação de Deus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. As boas obras que nós praticamos foram preparadas por Deus antes mesmo da gente pensar. E quando é que a gente pratica essas boas obras? Quando nós deixamos Deus nos conduzir. Né? Quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir. Então lembre-se disso, que quanto mais a gente deixa Deus nos usar, mais a gente é usado. Porque Ele tem muita coisa para fazer conosco. Ele tem muitos planos para cada um de nós, para servir na obra, para ministrar na vida de outras pessoas, para evangelizar, para levar o evangelho adiante, para escutar pessoas, para aconselhar. Ele tem muita coisa para cada um de nós fazer. Mas a gente precisa deixar Ele nos dar essa direção, né? Porque essa purificação vem de Deus. Essa purificação também só é possível porque Ele se entregou por cada um de nós, né? Lembrem-se disso, que é o primeiro ponto que eu falei da aplicação, né? Jesus, Ele pagou um alto preço, dá uma revisada, uma lembrada. Primeiro ponto, Ele pagou um alto preço, Ele se entregou por nós para que nós pudéssemos ser puros. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. 2, o terceiro, precisamos estar preparados. O quarto, Ele vai voltar quando a igreja estiver pronta, entrega a Ele. Quinto, e a purificação não vem daquilo que a gente faz, mas do que Deus preparou para cada um de nós. E para nós finalizarmos, nós precisamos chamar a volta de Cristo. Precisamos clamar, porque se nós estamos esperando, nós temos que esperar, vamos dizer assim, querendo que Ele volte, né? Às vezes as pessoas, elas dizem, eu estou esperando Cristo sim. Mas no fundo do coração a pessoa pensa, não, mas primeiro eu quero comprar lá uma coisa para mim lá. Primeiro eu quero ver o meu filho se formando na faculdade. Primeiro eu quero finalizar aqui que eu estou construindo uma nova empresa. Eu estou construindo uma casa. Eu quero namorar aquela pessoa, eu quero casar antes de Jesus voltar. Então a pessoa, sim, eu estou esperando Jesus voltar. Sim, que Ele volte, né, logo. Mas primeiro eu quero casar, né? Primeiro eu quero ter filhos. Primeiro eu quero constituir uma família e tudo mais, né? Não tem que ser esse pensamento. A gente tem que querer que Jesus volte logo. Nós temos que chamar para Jesus. Jesus, vem. O mundo precisa de ti. A igreja precisa de ti. Nós precisamos de ti. Nós precisamos que tu volte. Que tu estabeleça o teu reino milenar. Tu estabeleça o teu reino aqui. Que a nova Jerusalém venha. Que nem a gente vê nos últimos capítulos de Apocalipse. Nós queremos que a cidade santa venha logo. Porque ali nós vamos estar 100% contigo. Quem de nós que ama alguém e essa pessoa fica afastada por um tempo, não sente saudade e pede para a pessoa, volta logo, eu quero estar contigo de novo. Se nós amamos Jesus de verdade, nós queremos que Ele volte logo. Nós queremos estar com Ele. Queremos participar 100% do nosso tempo junto com Ele, na sua glória, 100%, sem nenhum tipo de barreira do pecado que está no nosso coração. Então nós temos que chamar a volta de Cristo. Precisamos sim nos preparar para isso, estarmos prontos, precisamos servir ao próximo e precisamos ser essa noiva que Jesus espera, a noiva que Ele deu a sua vida para vir buscar. E eu quero encerrar agora com 2 versículos. 2 versículos que são quase 3, mas são 2. Primeiro, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. O final da Bíblia, o último capítulo da Bíblia. É para a gente finalizar mesmo. Apocalipse 22, versículo 17. João, ele narra o que ele está vendo e ele diz que o Espírito e a noiva. João está vendo, né, o que vai acontecer no futuro. Ele tem essa visão, o que vai acontecer nos fins dos tempos, né, o futuro. Ele viu o casamento às bodas do Cordeiro e ele vê aqui então que o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Né?
Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, ele diz, vem, Senhor Jesus. Vem. Até tem um termo que é utilizado por Paulo, uma palavra, que daqui a pouco vocês já devem ter ouvido falar, uma palavra em aramaico, que é Maranata. Maranata significa, vem, Senhor. Quando a gente fala Maranata, tem até a igreja com esse nome, a gente está dizendo, vem, Senhor. E é muito interessante que Jesus responde. E olha só o que ele responde. No versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então Jesus diz que vem em breve. Ele está chegando, gente. Não vão atrás de teorias da conspiração que as pessoas falam, dizem, o fim do mundo vai acontecer tal dia e não sei o quê, porque olha isso e olha aquilo. A gente já tem vivido as dores de parto já fazem anos, décadas, séculos nós temos vivido as dores de parto. Temos vivido tribulação na igreja já há muito tempo também. E o fato é que Jesus, ele está vindo. Jesus, ele está chegando. E o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. E nós temos que ter na nossa mente essa ideia. Vem, Senhor Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, Pai, que Tu venha, Pai. Nós entendemos, Senhor, que nós, como corpo de Cristo, Senhor, nós somos a igreja. E nós somos essa noiva que Te aguarda. Nós entendemos, Pai, também que o Senhor está voltando. Está voltando para nos levar, para vivermos contigo. Mas te pedimos, Pai, que possamos, olha para o nosso coração, Pai, que nós possamos realmente sermos sensíveis a Teu Espírito. Que possamos realmente nos entregarmos totalmente a Ti. Que o Senhor possa nos usar nessa grande obra, Senhor, que é o Teu Evangelho. Que o Senhor possa nos usar, Pai, para que a gente possa servir uns aos outros, possamos servir outras pessoas que estão lá fora, Pai. Deus, nós clamamos a Ti. Nos use, nos dê direção, nos dê sabedoria, Pai. Mas principalmente, que o Senhor volte logo. Nós sabemos também que há muito a ser feito. Por isso, nos dê todas as ferramentas, toda a vontade. Tire qualquer pecado, qualquer preguiça do nosso coração, Pai, para que a gente realmente busque com essa urgência para levar o Teu Evangelho adiante. Porque assim como nós queremos que Tu volte logo, nós queremos que mais pessoas Te conheçam logo, Pai, para poderem desfrutar desse relacionamento que nós temos contigo. E que nós sabemos que quando Tu voltar, será muito melhor, será muito maior. Será infinitamente mais do que a gente espera, Pai. Te agradecemos porque Tu tens nos cuidado até aqui. E Te clamamos que o Senhor continue cuidando e nos dando direção, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.